Olá pessoal, sou o professor Franklin Carvalho, venho ministrar a aula 2 de Instrumentação e Controle do curso Técnico de Eletrotécnica do IEMAC. Bom, simbologia de instrumentação. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? A NBR 8190, ele vem apresentar e sugerir modelos para a representação de diversos instrumentos e suas funções ocupadas nas malhas de instrumentação no Brasil. Tá? No entanto, essas malhas, essas instrumentações, esses códigos, tá? A própria norma ela não estabelece que seja rigorosamente seguido. Ele dá apenas uma orientação em relação a essa questão de como se identificar e como ler. É uma metodologia baseada na norma americana ISA. Ok? E é essa norma, essa metodologia que a gente vai aprender na aula de hoje. Bom, simbologia conforme a BNT 50 NBR 8190. Tipos de conexões. Então, aqui nós temos aqui alguns tipos de conexões que a gente vai visualizar aqui. Por exemplo, suprimento ou impulso, né? É uma linha, é dado por uma linha normal. Sinal pneumático, né? Sinal hidráulico, sinal eletromagnético, ligação via software. Você tem aqui sinal binário ou pneumático, sinal elétrico, isso aqui a gente vê bastante nos projetos, tubo capilar, sinal eletromagnético ou não guiado, ligação mecânica, tá? Então, esses são alguns sinais dos sinais utilizados nos fluxogramas de processos de instrumentação, na parte de simbologia de instrumentação. Bom, a simbologia de identificação de instrumentos de campo e painéis. Observamos aqui, por exemplo, a utilização dos fluxogramas de processos. Então, a gente tem aqui desse lado os instrumentos, né? Os instrumentos, os discretos, os compartilhados, os de processos e os lógicos programáveis. Tá? Aqui, quanto a gente tem em relação à sua operação, ele tem acessível ao operador, montado no campo, acessível ao operador auxiliar, né? E não acessível ao operador. Ok? Então, obviamente, se a gente tiver, por exemplo, esse símbolo aqui, num projeto, nós podemos dizer que esse símbolo aqui, ele é um equipamento que está montado no campo, certo? E ele é um controlador lógico programável. É um controlador lógico programável, ok? Então, essas tabelas é importante que a gente não decore, mas tenha como consulta na hora de ler os projetos. Obviamente que alguns símbolos desses são bem triviais na maioria dos projetos de instrumentação que nós temos nas plantas industriais, principalmente. Bom, prosseguindo aqui com a metodologia da norma, o código de identificação dos instrumentos. Tá? A identificação dos instrumentos ela é de acordo com a norma ISA S5, tá? Que foi a norma em que a NBR se baseou para descrever ou reescrever a norma brasileira. Bom, nós temos aqui então o P, que é a nossa variável. Nós temos o RC, a nossa função, tá? A área de atividade, certo? O número sequencial da malha e o sufixo. Tá? Na metodologia que a gente vai aprender, nós vamos focar mais nesses dois parâmetros primeiros, tá? Que é exatamente a identificação funcional
a identificação funcional do objeto, tá? Esse aqui depende muito da planta, depende muito do fabricante, a identificação da malha, o quanto é complexa essa malha, o tamanho da malha, dentre outros parâmetros que a gente precisa verificar. Então, a gente vai, a nível de aprendizado, focar nesses dois parâmetros principais, que é a identificação funcional do instrumento, tá? Olha só, o P é uma medida variável de pressão, certo? O R é a função passiva ou informação, que no caso, o que esse equipamento faz, né? Esse R aqui, o que esse R está fazendo? Ele é o que? Um registrador, tá? E aqui o C é a função ou ativa ou de saída função ativa ou de saída desse instrumento, que no caso aqui é um controlador, tá? Então, na identificação funcional desse instrumento aqui, nós temos um controlador, né? Aqui na letra C. Ele também é registrador, aqui com o R, ok? De pressão, tá? Então, essa é a metodologia de organização da norma quanto à codificação dos instrumentos. Então, nós temos um controlador, registrador de pressão, tá, ok? Os demais itens, conforme citei, é variável da planta. Bom, o código de identificação. Então, aqui nós trouxemos uma tabela com todas as letras e os significados dela, né? Então, a gente tem aqui a primeira letra e as letras sucessivas, tá? Então, olha só, nós temos aqui o A de analisador, que é alarme, B de queimador. Aí vamos aqui olhar, por exemplo, o que temos aqui que a gente visualiza com mais frequência nos projetos. Temperatura, nível, umidade, potência, corrente elétrica, tensão elétrica, velocidade, frequência. Então, esses são alguns descrições que a gente utiliza, verifica-se nos projetos com maior frequência. Logicamente que em uma planta pode ter, dependendo do modelo da planta, ela pode ter diversos códigos desses aí, né? Diversos códigos. E a gente vai visualizar melhor nos exemplos mais à frente. Bom, exemplos de aplicação. Como se nota no quadro 2, pode-se obter combinações possíveis de acordo com o funcionamento dos dispositivos automáticos, tá? Então, aqui um exemplo dos mais usuais, né? O T de temperatura, o F de vazão, o R de registrador, V de válvula, L de nível, P de pressão, I de indicador e G de visão. Então, esses são os mais usuais, digamos assim. Vamos em frente. Bom, a identificação é feita da seguinte maneira. Aí já vamos à metodologia propriamente dita. A identificação da variável medida ou iniciadora, tá? Que é a primeira letra. A variável medida. Qual é a variável medida, né? Qual é a grandeza física medida do processo, conforme a gente viu na aula anterior, tá? Então, nós temos aqui a letra P de pressão, é uma variável medida. A temperatura é uma variável medida. A vazão é uma variável medida. O nível é um exemplo de variável medida, tá? Agora, a segunda letra, tá? Ela tem uma letra mais usada que é a letra modificadora. Então, nós temos o D de diferencial,